Então esse mundo, ele tem dia após dia invertido os valores da nossa vida, mas quando você vem para a presença de Deus, Deus ele faz questão de avivar a sua memória, porque você já sabe disso, e então ele traz à tua memória o que pode trazer esperança para você, Jesus, a maior demonstração desse amor de Deus pela tua vida, a maior demonstração de Deus, de quanto Ele te ama a mais que os animais e a mais que a natureza e as plantas e todas as coisas que existem. Porque Ele não deu Jesus como sacrifício para os animais. Por mais que a Bíblia fala que a natureza ela geme por causa do pecado. E está escrito, ela espera a volta de Jesus com toda a força dela, geme, aguardando a volta de Cristo. Porque até a natureza, até os animais, eles sabem que quando Cristo voltar e restaurar essa terra e tirar o pecado daqui da terra, haverá novamente uma paz duradoura, infinita. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender esse contexto para saber o que Jesus ele disse verdadeiramente. Ele diz assim: se vocês buscarem primeiramente o reino de Deus, a salvação da alma, se vocês buscarem em primeiro lugar o que está escrito na palavra, o que foi revelado por Jesus, o que foi depois espalhado pelos discípulos, se vocês buscarem com força esse reino que está determinado para vocês e a justiça desse reino, as demais coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. E essas demais coisas aqui nesta palavra, nesses versículos, são comida, são roupa, são moradia, é a segurança que você precisa, que você almeja e que inclusive traz você em campanhas como essas do projeto de vida. Que ninguém quer vir aqui fazer um projeto para piorar de vida. Ou alguém vem aqui para piorar de vida, irmãos? Pelo menos não deram testemunho ainda, né? Pode ser que até o fim da nossa jornada a gente ainda ouça alguém contar aí que fez um projeto para piorar, que estava muito bem, então resolveu dar uma piorada. Mas eu acredito que não é nem lógico e não vai acontecer. Todos temos vindo para melhorar. A fé, inclusive, nesse Deus do impossível, nessa força soberana de Deus, é justamente a esperança que a gente tem de que a nossa vida ela melhore. Então, nessa noite eu quis compartilhar algumas decisões que nós precisamos tomar quanto ao projeto de vida, e nesse quarto passo é muito importante, porque aqui a gente passa da metade do projeto, inclusive nesse momento a gente já passou da metade em tempo, e nós precisamos deixar claro o que é que a gente precisa. Porque se ficar claro para Deus, vai também ficar claro para você. Se ficar, Deus ele sabe o que você precisa. Está escrito, ele sabe, antes que chegue na ponta da sua língua, ele já sabe. Mas ele precisa que você peça. Então é necessário você pedir, é necessário você fazer a força, é necessário você vir, é necessário você desempenhar essa ação que ninguém pode fazer por você, só você pode fazer. E aí Deus então vai desempenhar a reação, que é a resposta da tua ação. Você veio, você fez, e agora está na presença de Deus, está na mão de Deus o efetuar. Ele vai te dar condições. A Bíblia diz que Deus é o Deus tanto do querer quanto do efetuar. Então, se Deus ele colocou no teu coração, se Deus ele colocou um sentimento dentro de você para alcançar algo melhor, para alcançar algo maior na sua vida, Ele também vai te dar o efetuar, que é o que você precisa fazer. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Antes de falar das outras 3 semanas, as palavras que a gente falou aqui, eu gostaria de trazer para os irmãos, compartilhei inclusive com alguns aqui da igreja já,
que terminou o culto terça passada, o cooperador Maurício lá na cidade de São Paulo, eu fui ler os comentários, ele comentou que nós falamos a respeito dos chamados e dos escolhidos. Quem estava e lembra? Lembra que a gente falou dos escolhidos? Lembra? Lembra que falamos de chamados e escolhidos? Conseguem lembrar? Então, o que aconteceu? O irmão colocou lá que os chamados, os escolhidos, melhor, são chamados que aceitaram o seu chamado. Amém, irmãos? Por isso eles são escolhidos. Porque ao ser chamado, eles aceitaram o chamado deles. E isso nos mais variados chamados que Deus tem convidado pessoas a estar com Ele. Alguns para pregadores, outro para cantores, outro para intercessores, e assim cada um tem uma função dentro da igreja. E quando que você se encontra com essa função, com a sua missão de vida, com o seu propósito, você consegue uma felicidade mais duradoura. Porque você sabe para que você está aqui na terra. Muitas pessoas demoram mais da metade da vida e algumas não conseguem chegar à conclusão de por que elas nasceram. Muitas pessoas. E esse é o motivo de toda essa ansiedade, esse é o motivo de tanta depressão, esse é o motivo de tanta tristeza, esse é o motivo de tanta dor. Porque as pessoas elas não conseguem saber o que elas vieram fazer na terra. E isso judia demais. Judia demais. Nós ouvimos o irmão aqui abrir o coração, contar aqui a respeito da autoestima, a respeito do óculos, da visão. Mas quantas pessoas têm a autoestima zerada porque não estão fazendo nada nas suas mentes? Estão pensando, poxa vida, eu não contribuo com nada no mundo, não ajudo ninguém, não faço nada, não mudo nada, o que foi que eu vim fazer nessa terra? E estão morrendo. Biologicamente ainda tem 40 anos para viver nessa terra, mas mentalmente já jogaram a toalha. Amém, irmãos? E nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Nós precisamos estar preocupados com a nossa saúde espiritual, nós precisamos estar preocupados com a nossa saúde mental, nós precisamos estar preocupados com a nossa saúde física. Por quê, pastor? Porque ninguém mais vai estar, irmãos. Ninguém vai ir fazer o exame por você. Ninguém vai consultar por você, perguntar, olha, o que o senhor acha, doutor, que tem o pastor Cassiano? Ele só, olha, nós precisávamos examinar o homem para ver o que ele tem. Assim de longe não consigo te dar o diagnóstico. Ninguém vai ir fazer para você. Há coisas que só você pode fazer por você. E você precisa estar ciente disso. Ciente disso. Deus ele tem te chamado para estar mais próximo dele. Deus ele tem te convidado e Deus tem te inquietado, inclusive quando que chega o dia de você vir para a casa de Deus, muitas coisas elas estão impedindo você de estar na presença de Deus, muitas coisas se levantam coisas para impedir que você venha aqui, mas mesmo assim você não sabe de onde que vem a força que impulsiona você a estar aqui. Quando você vê, você está aqui. Porque Deus ele tem te feito um convite para algo muito importante. E é importante para você. É importante para você, é importante para mim. Deus tem nos convidado para uma caminhada que é definitiva na nossa vida. Porque Ele vai mostrar para mim e para você qual é o sentido. Ele vai mostrar para mim e para você qual é o propósito. Ele vai mostrar para mim e para você por que nascemos. Porque se Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, nos escolheu para quê? Ou vocês pensam que quem nos escolheu não vai dizer para que nos escolheu? Ele vai dizer. Ele vai dizer. Ah, mas por que não falou, pastor? Talvez Ele tenha falado, irmãos. Talvez... eu arrisco dizer para você que Ele tenha falado mais de uma vez.
Mas aproveitando o título da mensagem, qual é a tua prioridade? Talvez a tua prioridade não está alinhada com o reino dos céus. Talvez a tua prioridade, as coisas que te importam, as coisas que verdadeiramente têm valor para você, as coisas que te alegram, que estão nos teus sonhos de conquistar, elas não estão nem um pouco ligadas à Bíblia. Elas não estão nem um pouco ligadas à igreja. Eu não posso olhar para você e dizer como você vem, mas eu sei que muitas pessoas vão como mais uma parte social das suas vidas. O ser humano, um ser social, sociável, ele vai à igreja para viver em comunidade, para dizer tenho vida espiritual. Mas viver em comunidade, dizer tenho vida espiritual, não demonstra nenhuma prova fidedigna de que você está no projeto que Deus tem para você estar. Por isso eu falo aqui abertamente, religião não muda a vida de ninguém.